Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 5 das lições bíblicas da editora CPAD. Estamos no terceiro trimestre de 2020 e o assunto da lição hoje é Zorobabel recomeça a construção do templo. Nesse terceiro trimestre nós estamos aí estudando sobre a reconstrução da nação de Israel após o cativeiro babilônico, reconstrução da nação, do templo, reconstrução do culto, reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. E hoje nós iremos falar sobre a reconstrução do templo. Né? Zorobabel recomeça a construção do templo. Lembrando que, se você deseja ser um educador cristão de excelência, o ebdenfoco.com lançou um livro, né? O irmão Herberson Rodrigues Pinheiro lançou o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. No livro você vai aprender a ministrar uma aula com um rico conteúdo bíblico, a estudar a lição com mais segurança, enriquecer sua aula com as doutrinas e cativar seus alunos com uma boa didática. Eu, como professor da escola dominical, eu percebo que boa parte dos nossos alunos reclamam exatamente da falta de conhecimento bíblico do professor e do conhecimento de didática. Geralmente, o professor não tem muito conteúdo bíblico para oferecer e ainda tem uma péssima didática. Este livro vai ajudar você, professor, vai ajudar você que ministra, que ensina na igreja. São recursos excelentíssimos para você aprender a desenvolver uma aula com qualidade. Amém? Então, você acessa o link na descrição do vídeo e você será direcionado para uma página onde você irá comprar o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Lembrando também que você tem todo o conteúdo do ebdenfoco.com na plataforma do ebdenfoco.com. É só você acessar www.ebdenfoco.com e confira. Além dos slides em PowerPoint, se você já é assinante, você já tem esses slides. Se você ainda não é assinante, você precisa se tornar assinante para ter os slides em PowerPoint, tanto da revista Escatologia do ebdenfoco.com, quanto a revista da CPAD. Ambos nós estamos produzindo o slide em PowerPoint para você usar na sua igreja. Além dos slides, você tem os comentários em vídeo, como esse, comentário em áudio, tem os destaques das lições, tem as lives da revista do ebdenfoco.com sobre escatologia todas as sextas-feiras, além de conteúdos extras, como subsídio em PDF, comentário em PDF, tudo para você num só lugar, para que você tenha a melhor e a maior quantidade de conteúdo para a sua aula da sua escola dominical. O nosso texto áureo da lição de hoje diz: ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Uma tradução mais clara desse texto, especialmente do verso 18, que é a partir aqui do ponde, seria mais ou menos assim: ponha, pois, eu vos rogo, desde o momento da fundação dos pilares, ou da pedra fundamental do templo, ponha o vosso coração neste projeto. Ou seja, Deus está falando através do profeta Ageu para que o povo se comprometesse com a construção do templo. Porque se você estudar os 2 capítulos de Ageu, o Ageu é bem pequenininho, você lê ele em uma sentada. Em um momentozinho que você para ali, de 15 minutos, você estuda Ageu, você vai perceber que o povo estava se dispersando e, enquanto isso, o templo estava ficando de lado. Por isso Deus exorta para que eles, desde o momento em que fossem lançados os fundamentos do novo templo, era para eles estarem comprometidos com aquela obra. A nossa verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Né?
Nós precisamos cumprir as nossas tarefas. Israel foi trazido de volta para a sua terra depois do cativeiro babilônico e eles tinham uma missão muito específica, a reconstrução da nação, e a reconstrução da nação passava pela obra de Deus, pela reconstrução daquilo que era a imagem da operação e da presença de Deus no meio do povo, o altar e o templo. E eles não poderiam negligenciar isso. A igreja tem a sua responsabilidade também diante do mundo para fazer a obra de Deus. E só através de Cristo é que nós podemos fazer a vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em três livros diferentes. Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2, Ageu, capítulo 1, verso 1 e 12, e Zacarias, capítulo 4, versos 6 a 10. Desde o início nós estamos falando desde o início da lição, que esta lição vai permear aí os livros de Daniel, de Esdras, de Ageu, de Zacarias e Neemias. Então é importante que você já estude esses textos. Nós não vamos nos deter no texto aqui por uma questão de tempo, mas claro, você vai estudar esse texto. Além de outros subsídios que nós teremos e temos no ebedemfoco.com, temos, por exemplo, um PDF com comentário bíblico de algum comentarista muito renomado à sua disposição para que você busque um pouco mais sobre a exegese e a exposição do texto, desses textos em questões, para que você se aprofunde mais sobre o texto bíblico. Bom, o objetivo geral é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. E os objetivos específicos, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Que, aliás, foi muito importante a ação, né, o trabalho desses dois profetas. Segundo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. É Deus quem usa o profeta. E terceiro, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Tudo isso nós veremos nesta lição. Introdução. Nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias, né? Você sabe, nós já estudamos nesse trimestre, que o primeiro retorno com Zorobabel foi no segundo ano de Ciro, e não foi sem oposição que essa obra começou, né? Aliás, essa obra ficou parada aí por cerca de 15 anos, né? Desde o governo de Ciro, passando pelo governo de seu filho Cambises, né, que aliás foi ele que recebeu, provavelmente ele tenha recebido a carta, uma das cartas, e aonde foi ordenado que o templo parasse. E só depois, né, Cambises era um imperador mais voltado para o lado dos faraós, né? Ele conquistou o Egito e, ao contrário de seu pai Ciro, ele era um tanto quanto cruel, e dizem que ele acabou se matando pela pressão que era governar, né? Não se sabe exatamente, mas o relato que a história dá é do próprio Dário, que substitui ele, que diz que ele morreu a própria morte. Para alguns estudiosos, pode ser uma evidência de suicídio, não se sabe exatamente. Mas este Cambises foi, entre aí Ciro e Dário, um déspota que atrapalhou muito, ou pelo menos não se interessou nem um pouco pela reconstrução do templo. Depois, com a morte dele, a ascensão de Dário. Dário, então, recebe também uma carta, né? E essa carta, na verdade, agora é pedindo que ele vesse, né, nos arquivos do rei o decreto de Ciro e cumprisse. E como eles eram da linhagem dos Medo-Persas, o decreto de um rei Medo-Persa era um decreto vitalício.
quando ele descobriu que havia esse decreto de Ciro, que era um decreto anterior à história de Cambises, ele então ordenou que o templo fosse recomeçado a construção. E algum tempo depois é terminado a construção do templo. Nesse interim, o povo passa por muitas dificuldades, além da oposição do inimigo, o desânimo do povo. E é exatamente onde entra os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro tópico: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu, capítulo 1 e verso 1. E depois levantou-se Zacarias. Então, Ageu começou a profetizar primeiro, mas eles eram contemporâneos, da mesma época, do mesmo momento. Mas parece que Ageu começou a profetizar primeiro. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus o enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. É interessante o comentarista apontar aqui que eles não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus o enviou. Além de fazer aqui uma observação histórica, também uma observação teológica, né? O primeiro ponto da observação histórica é de que era muito comum os líderes, tanto pagãos quanto mesmo alguns reis de Israel, contratarem determinados profetas para profetizar para o povo, muitas vezes mentira até, para poder animar o povo, tirar o povo de um ostracismo, tirar o povo de alguma situação de desconforto. Alguns deles eram falsos profetas. E por isso o comentarista ressalta aqui que estes não eram do tipo falso profeta, porque eles não foram contratados por líderes de Israel, de Jerusalém, mas eles vieram enviados por Deus, né? E nele o comentarista nos faz lembrar aqui teologicamente da necessidade de sermos fiéis à palavra de Deus, de falarmos aquilo que Deus mandar, de não sermos massa de manobra de pessoas devassas. Nós que ensinamos, nós que pregamos, precisamos ser fiéis à palavra de Deus e não sermos contratados para falar aquilo que determinados líderes religiosos desejam que falemos para os seus liderados, mas devemos, como Zacarias e Ageu, falar aquilo que Deus mandou, porque nós somos comissionados por Deus. Você que é professor, você que é pregador, você sabe disso, que você foi comissionado por Deus e não por líderes, mas foi por Deus. Você pode dizer, Melqui, mas quer dizer que o meu líder, eu não tenho que honrá-lo, respeitar? Claro que tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o que se tem por aí muito é que muitos pregadores, muitos professores são tolhidos de ensinar a Bíblia por causa de conveniências religiosas. São esses tipos de coisas que nós não podemos fazer concessões. Vejamos, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Deus chegou para o líder, percebendo o Senhor que é verdade que toda a equipe é reflexo do seu líder. Ele precisou chamar a atenção de Zorobabel, porque Zorobabel estava se deixando influenciar pela tristeza e o desânimo do povo. Mas Deus chama a atenção de Zorobabel, trazendo a ele uma mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. E aliás, aqui é uma questão bastante interessante. Deus lhe mostra um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus.
O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com as duas oliveiras. Nós temos aqui uma visão de Zacarias. Se você ler lá Zacarias capítulo 4, você vai ver que o anjo pergunta a Zacarias o que vês. E ele vê esta imagem, exatamente esta imagem, né? Um castiçal com 7 lâmpadas, né? Aqui o comentarista fala, o símbolo da obra de Deus. Bons teólogos dizem que o castiçal, nesse momento, representava o povo, a nação, né? E para muitos o castiçal representa a igreja. Se você ler Apocalipse capítulo 1, você vai ver que o castiçal ali representa a igreja, os 7 castiçais ali, as 7 igrejas da Ásia. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados ao vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite estava em contato com as oliveiras. Então, qual é a ideia desta visão? A ideia desta visão é dizer que o candelabro, que era o povo, precisava receber o ânimo, ser sustentado, animado. Por quem? Pelas duas oliveiras. Como? Através da graça de Deus, através do poder do Espírito Santo. Este óleo aqui, este azeite dourado aqui como ouro, representa a graça de Deus, a unção do Espírito Santo. O que o anjo estava ensinando para Zacarias? Para que Zacarias falasse a Zorobabel e a Josué, o sacerdote, que eram eles os responsáveis por liderar o povo. Eram eles os responsáveis por manter a obra viva. Mas eles só podiam fazer isso pela misericórdia de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Eles precisavam estar cientes disso. Por isso é que Deus fala com Zorobabel, nós vamos ver mais na frente, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mais na frente nós vamos ver Josué sendo purificado porque estava com as vestes manchadas. Eles estavam desanimados, vazios de Deus. Eles eram as duas oliveiras, que delas saíam a graça, o óleo, para sustentar o povo. E esse óleo vem de Deus. É uma imagem aqui do Espírito Santo, da graça de Deus. Então eles precisavam estar cheios de Deus, para que convencesse o povo a continuar a obra. Eles, como os líderes, líder nacional e líder religioso, precisavam estar cheios de Deus. É um exemplo clássico para nós hoje. Você que é líder, você que tem a sua classe da escola dominical, você não terá o êxito necessário se você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Se você não é uma pessoa inteiramente dependente de Deus. Se você acha que o mérito é seu, o mérito não é seu, a capacidade não é sua, tudo vem de Deus. E você tem a responsabilidade de influenciar, de exortar, de animar os seus alunos, mas faça isso na unção do Espírito Santo de Deus. Era o que o anjo estava mostrando para Zacarias, e Zacarias tinha que falar para Zorobabel e Josué. E o recado de Deus para Zorobabel foi, olha só, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Exatamente isso. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seria como uma campina, uma planície. Mas Zorobabel tinha que entender que não era pelo mérito dele, não era pela força dele, era pela graça de Deus. É por isso que ele é representado, e bons teólogos vão entender isso, e eu concordo, ele e Josué como as duas figueiras, que delas provinham o azeite, é a unção de Deus que vinha deles para o povo. Eles eram os líderes. Está ensinando a Zorobabel que não era por força, não era por argumento humano, não era pela espada, mas o povo seria mobilizado, o povo seria
despertado para fazer a obra quando vê-se a ação do Espírito Santo de Deus na vida de Zorobabel e também de Josué. É um exemplo clássico para nós. Um exemplo clássico. Se você quer ver a sua classe de escola dominical, a sua escola dominical crescendo, então cresça você espiritualmente. Busque conhecimento, ore, se aprofunde da palavra de Deus, seja cheio da unção do Espírito Santo de Deus e você vai ver a sua classe crescer. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo, desde que ele se colocasse no lugar certo. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal, e aliás uma mensagem bem profunda. Observamos na lição passada que ele estava com os vestidos sujos, né? O anjo mostra esta visão e Satanás está ali pronto para acusar o sumo sacerdote, o principal líder religioso, o principal líder da fé do povo, porque ele se encontrava, assim como Zorobabel se encontrava desmotivado, ele se encontrava comprometido por estar fazendo os sacrifícios de forma mecânica, por estar fazendo sacrifício sem motivação, sem alegria, e isso estava sendo considerado um pecado. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Então, o que nós aprendemos aqui é impossível liderar se não for com santidade. Você que é líder, você que é professor, você precisa entender, você precisa ser santo. A sua equipe vai olhar para você. É por isso que o povo estava desmotivado, porque o sumo sacerdote está desmotivado, o líder nacional está desmotivado, o povo caiu na mesmice. E Deus então chama esses dois líderes, um primeiro, para entender que não é pela capacidade técnica dele, que ele precisava depender de Deus, buscar o revestimento espiritual. E o outro, que ele não poderia oficializar sujo, ele precisa de santidade, ele precisava ser santo, ele precisava receber de Deus o perdão, a limpeza, para que ele continuasse tranquilo e Satanás não o acusando. Assim acontece com todos nós, nós precisamos viver em santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. Olha só o que o povo recebeu como mensagem. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu capítulo 1, versos 6 a 9, nos mostra o povo se preocupando com a sua vida particular e esquecendo a obra de Deus. E é onde Ageu chega e diz, vocês vão plantar, mas não vão colher. E se colher, não vão comer, porque vocês estão preocupados com as suas casas forradas, bem pintadas, bem rebocadas, e enquanto isso, a casa do Senhor está esquecida. Deus está dizendo para vocês que ou vocês se comprometam com a obra de Deus, ou Ele vai tirar aquilo que Ele já deu. Então, nós temos aqui uma lição importante também, de que nós não podemos viver para nós mesmos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Deus exortando o povo, olha, parem de pensar só nas coisas de vocês e pensem também na obra de Deus. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes
criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Quando ele se posicionou, quando ele entendeu que a coisa passava por ele como líder, que toda a equipe é reflexo do seu líder, Zorobabel recebeu a exortação de Deus e então colocou as mãos à obras, incentivando o povo, e o povo voltou alegremente para a obra. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho, sempre alertando a eles e dizendo qual era a vontade de Deus. Muito importante o trabalho de Zacarias e Ageu nesse período. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo, sobre a reconstrução do templo. Eles não esqueceram da ordem e eles acreditavam que pelas regras dos medos persas, aquela obra seria recomeçada e finalizada, porque Deus, antes mesmo de Ciro, havia determinado que assim seria, e Ciro também, por ordem de Deus, havia determinado que assim seria. E os inimigos não puderam impedir a obra, até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Essa parte aqui, todos nós já sabemos bem, já foi bem massificada, já está sendo bem massificada nesse trimestre, né, nas lições que nós estamos estudando, e só vale lembrar que é nesse interim que o templo começa, passa por a paralisação, recomeça, finaliza, entre os reinados de Ciro e Dário. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias. Assim eles estavam motivando o povo, fazendo o povo lembrar do propósito de Deus, da vontade de Deus, de que aquela obra era para a glória de Deus. E acabou-se esta casa. Que grande bênção, né? O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda a honra e glória seja somente a Deus. Então a casa termina e eles fazem aquela festa, que nós já falamos em outras lições. Fizeram aquela festa em comemoração, em dedicação do templo ao Senhor pela conclusão daquela grande obra. E é onde Ageu diz, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Segundo tópico, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Eram comuns manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, né? Há muitos exemplos no Antigo Testamento e vamos mencionar apenas dois. O primeiro, Moisés, o grande líder de Deus que levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o qual lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas, né? Então, Deus levantou Moisés e Arão para libertar o povo e precisou de manifestações de poder para que o povo acreditasse na obra de Deus, igual também aqui nesse momento da reconstrução do templo. Às vezes é preciso, né? As pessoas estão com a fé tão fraca que é preciso Deus agir miraculosamente para despertá-los na confiança no Senhor. Elias, o profeta de Deus, foi
revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel, nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, né? Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nós sabemos ali que Deus confirmando o ministério de Elias e a vontade de Deus para o povo, mostrou através de operações miraculosas que Deus está no controle de tudo e que Ele é o dono da obra. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. E, aliás, é para isso que servem as operações miraculosas, é para isso que servem os milagres, para Deus ser glorificado. Manifestações sobrenaturais do Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos de dons, meio divino para a conversão de muitas almas, né? Em Marcos capítulo 15, capítulo 16, melhor dizendo, diz que esses sinais seguiriam o que crê. Então, eram muitos sinais, seguiam os irmãos, os apóstolos, porque eles criam no poder de Deus, criam no Evangelho. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo volta a escrever a Timóteo e diz: desperte o dom de Deus que existe em ti, 2 Timóteo 1,16. 1,6. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos deu para fazer a sua obra, né? E não podemos também desprezá-los. Procurai com zelo os melhores dons, 1 Coríntios 12, 31, e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar, 1 Coríntios 14 e 1. Né? Nós temos uma lista aqui de alguns dons, né? E nós vemos que Deus sempre, em todo tempo, Ele capacitou os seus servos para fazer a obra. Então, assim como Moisés, assim como Elias, e assim como Zorobabel e Josué, assim como Paulo, Pedro, João, e assim como eu e você, nós somos capacitados por Deus. Precisamos ter esta consciência. Não é por força, nem por violência. Também não é por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas pela unção e poder do Espírito Santo de Deus. O ministério de profeta à luz da Bíblia, nosso terceiro tópico. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Né? Nós vemos por aí muitas pessoas se autoproclamando profetas, e nós precisamos ter um cuidado redobrado com essas pessoas. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, que aliás era uma diferença entre o profeta e o sacerdote era representante do povo diante de Deus e o profeta representante de Deus diante do povo. Era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais, até mesmo acerca de assuntos materiais. Por exemplo, em Ezequiel, em assuntos espirituais aqui, Ezequiel 20 e verso 2, os anciões vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, porém, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam respostas. O salmista escreve dizendo que se eu acalentar em meu coração o pecado, o Senhor não me ouvirá. Aqueles anciões ali de Israel, da época de Ezequiel, receberam um grande não da parte de Deus. E a explicação eu li o texto e você deve ler esse texto, que eles estavam vivendo em iniquidade. Era por causa da iniquidade obstinada deles que Deus não ia recebê-los, não ia ouvi-los e não ia atendê-los. Em 1 Samuel 9, 6, 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se havia perdido. Era
muito comum esse tipo de comportamento no Velho Testamento. Em 1 Reis 14, 2 e 13 está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. É muito interessante essa parte, né? Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Como eu disse, o sumo sacerdote era um mediador entre o povo e Deus, e o profeta era entre Deus e o povo. Ou seja, um na ascendência e o outro o outro descendo, né? Um de cima para baixo e outro de baixo para cima. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12, 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, né? Inclusive o dom de profecias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério do profeta. Na verdade, é tão interessante, pode parecer esquisito o que eu vou falar aqui, mas o profeta do Velho Testamento, ele era um ministro, ele era tão próprio, tão particular, que era quase uma profissão profeta. Ele não tinha um dom que fazia ele profetizar. Ele era escolhido para aquilo, era o ministério dele. Não era como hoje que se tem alguém que profetiza, tem o dom de profecia. Não, ele era uma pessoa separada para aquele ofício. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebe o dom de Deus, uma preparação especial do Espírito Santo. Então é interessante isso aqui, que se há o dom de profecia, há, né? O Novo Testamento confirma isso. E o profeta no Novo Testamento? O profeta no Novo Testamento, então, segundo alguns, e segundo o nosso comentarista aqui, Eurico Bergten, é aquele que bem manuseia a palavra, aquele que prega a palavra, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Então, o pregador, a pregadora que ensina muito bem, que prega muito bem a palavra de Deus, eu não digo muito bem no sentido performático não, mas no sentido de qualidade, de honestidade, de fé, de amor, de unção. Se ele prega a palavra de Deus, ele então é um profeta. Lemos em Atos 21, 8 e 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta chamado Ágabo, né? Aquele que rasgou o cinto de Paulo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, o profeta era consultado pelo povo e transmitia ali a resposta de Deus, mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Então, o profeta era a boca de Deus para o povo, enquanto que o sacerdote era a boca do povo para Deus. Com a chegada da revelação final da Bíblia, não há mais necessidade de consultarmos um profeta. Tanto é que nós vemos aqui que no Novo Testamento isso nunca existiu. No Pacto da Nova Aliança temos Jesus como único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém que consultou um profeta, porque não existia o ministério de profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Cristo. Jesus é o único mediador. Jesus ele faz agora tanto a função profética quanto a função sacerdotal. Ele encarnou para poder fazer a função sacerdotal e ele é Deus para fazer a função profética, porque ele conquistou para nós o direito de poder entrar na presença de Deus Pai. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui um dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis e outras coisas, né? Geralmente vai sair alguma confusão daí. E aqui os nossos editores colocou uma imagem que eu acho que representa bem o que acaba saindo. Eis que te falo que esta criança que a irmã está esperando, se não for uma mulher, será um varão, né?
estas pessoas que usam o dom de profecia para fazer consultas, né? Essa coisa toda acaba saindo com coisas deste tipo. O importante é falar a profecia, é dar o conselho, entre aspas. Se é certo ou errado, se é verdade ou mentira, para estes não importa. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, e eles, todavia, profetizaram. Jeremias 23 e 21. E para finalizar, é fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Tá bom, professor? Não se esqueça disso. Estude. Por isso que nós temos lá no início, eu falei do livro Os 4 Seis da Educação Cristã, fala muito sobre essa questão das doutrinas, dos dons, do que é para hoje, do que não é. É importante você estudar para que você tenha como defender o seu povo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Então, só lembrando que nós temos aí os cursos gratuitos, né? Interpretação bíblica do texto ao púlpito, estilos de aprendizagem, Lutero e Reforma Protestante, a Bíblia e sua origem, passo a passo de uma aula dinâmica, tudo isso é importantíssimo para você, professor. Acesse lá ebdenfoco.com e confira lá no ícone cursos. Todo esse conteúdo é gratuito para você. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Então, nós ficamos por aqui. Paz e bem a todos.